Mateus 5, 27. Na versão da NVI, depois vou ler na versão a mensagem, tá? Tá aí no telão para vocês. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Digo, uau! Agora veja esse mesmo texto na versão a mensagem. Olha aí no telão. Vocês também conhecem este mandamento: não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar como? Não, melhora. Que parecem passar. Qual o tema de hoje? Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Estende sua mão aqui para o palco. Ora pelo seu pastor, para eu ser boca de Deus para a tua vida, vai. Ora por mim, vai, ora. Vamos lá? Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim, está preparado? Diga assim, se não tiver não tem problema não. Só não corre. Fica aí quietinho, só ouvindo. Meus amores, é natural as pessoas só se preocuparem com as grandes coisas. Agora, quando eu digo que é natural, não estou dizendo que é correto, tá? É natural as pessoas se preocuparem com as grandes coisas. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque nós não fomos ensinados a sermos detalhistas. E nessa manhã eu quero te ensinar. Pelo contrário, nós fomos ensinados a não dar importância aos detalhes. Nós ouvimos de pessoas que nos cercam, pessoas que têm influência sobre a nossa vida, dizendo mais ou menos assim: para que se preocupar com detalhes? Isso é bobagem. Menino, isso é exagero. Todavia, diante dessa passagem bíblica, nós estamos vendo que o detalhe, o quê? O detalhe de olhar para alguém de forma maliciosa é pecado, da mesma forma de ir com esse alguém para a cama. Vocês enxergam isso no texto? Sim ou não? Ou seja, olhar para alguém de forma maliciosa é adultério, é prostituição. Olha o detalhe. Sabe aquela frase, são os detalhes que fazem toda a diferença? Ela é verdadeira, ela tem coerência, é uma verdade. Então anote o que o seu pastor vai te falar. Você que está me assistindo no YouTube, tome nota, anote aí.
Os pequenos detalhes são o reflexo da grandeza de uma pessoa. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: os detalhes são reflexo da grandeza de alguém. Pessoas que são grandes, pessoas que se tornaram grandes na vida, seja vida pessoal, conjugal, ministerial, profissional, financeira, empresarial, etc. Pessoas de um grande caráter, elas são assim, se tornaram assim, porque elas não abrem mão dos detalhes. Você sabia disso? Elas se tornaram assim porque não abriram mão durante o caminhar da sua vida dos detalhes. Uma vez que entendemos isso, quero convidá-la a ir comigo para Cantares. Cântico dos Cânticos, Cânticos de Salomão ou Cantares, como queira. Capítulo 2, na verdade, é um livro poético. Cantares número 2, verso 15. Veja esse texto no telão, por favor. Apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Vamos estudar esse texto? Olhando para esse texto, nós encontramos aqui vinhas e raposinhas. Diga vinhas e raposinhas. Então, vamos entender primeiro o que são as vinhas. As vinhas é um vinhedo, ou seja, uma plantação de uvas. O que são as vinhas? Fica comigo, por favor. Por favor, fica comigo. Por favor, eu queria que nada roubasse a atenção da igreja. O que são as vinhas? O que são as vinhas? Melhor, o que são as vinhas? Plantação de uvas. E raposinhas? Raposinhas, nesse texto, pode ser uma de duas coisas. Eu vou no final dizer qual é delas. Primeira, raposinha é um tipo de planta. Você sabia disso? Que raposinha é um tipo de planta? Raposinha é um tipo de planta que cresce na Palestina, principalmente na Palestina, não que tem em outras regiões, nós encontramos aqui também, que cresce junto à videira, ou seja, junto à vinha, junto à plantação de uvas. E as raposinhas, a planta raposinhas, elas são muito parecidas com a videira. Todavia, elas são altamente danosas para a vinha. Por quê? Porque elas impedem o crescimento e a frutificação da vinha. Diante disso, elas têm que ser arrancadas. Só que tem um detalhe: elas se parecem muito com a vinha. E aí nós temos que ter muito cuidado quando formos arrancá-las, para não arrancar a vinha ou destruir parte da vinha. A segunda coisa que pode ser uma raposinha é o animal. Raposinha pode ser a planta e pode ser o animal. Agora, nós precisamos olhar para um pequeno detalhe. O que é que eu lhe disse? Nós precisamos olhar para um detalhe nesse texto, porque o texto fala que são as raposinhas que destroem a vinha. Diga, as raposinhas. O texto não está dizendo que são as raposas. Esse é o detalhe do texto. O que é uma raposa? É a raposa adulta. E o que é a raposinha? É uma raposa que ainda não está na fase adulta. Então é interessante o que a Bíblia está nos ensinando. Ela está dizendo que são as pequenas raposas, as raposinhas, que destroem uma vinha. E aí nós precisamos mergulhar no contexto do texto.
Qual é o contexto? Palestina. E aí, quando nós vamos para a realidade de uma vinha plantada na Palestina, nós entendemos por que Salomão está dizendo que é uma pequena raposa, uma raposa ainda na idade infantil, se é que eu posso usar essa expressão, mas nos primeiros meses de vida, que destrói uma vinha, e não a adulta. Por quê? Porque a raposa adulta, ela pode levantar suas patas da frente e pegar o fruto, e aí se alimenta da uva. Mas a raposinha, a raposa pequenina, ela mesmo levantando as patas da frente, ficando só de duas patas, ela não consegue alcançar o fruto, não consegue alcançar a uva. E por não conseguir alcançar a uva, o que é que ela faz? Ela vai lá para o caule da vinha, morde o caule da vinha, fica sugando a seiva, e pelo fato de sugar a seiva, ela mata a vinha. Por não conseguir alcançar a uva, por não conseguir alcançar o fruto, ela fica mordendo o caule da vinha, suga toda a seiva e mata, destrói a vinha. Por isso que Salomão está dizendo que o que destrói uma vinha não são as raposas, e sim as raposinhas. Então vamos aprender com Salomão nessa manhã. O que Salomão está nos ensinando, o que Deus está nos ensinando nessa manhã, que são as pequenas coisas que podem destruir a nossa vida. São os detalhes. Qual o tema da mensagem de hoje? Detalhes. São as pequenas coisas que destroem a nossa vida. São as pequenas coisas que tiram a nossa seiva. O que é que dá vida a uma vinha? A seiva. São os detalhes que podem destruir o nosso casamento. São os detalhes que podem destruir um negócio. São os detalhes que podem impedir que você tenha sucesso no Enem. São os detalhes que podem destruir uma família. São os detalhes que podem destruir uma célula. As raposas pequenas representam as pequenas atitudes. Aquelas que são pequenas, e por serem pequenas, nós não damos a devida atenção. São os pequenos detalhes. Meus filhos, minhas filhas, um dos segredos para a vida é nós nos preocuparmos e darmos a devida atenção aos detalhes. Aprenda isso nessa manhã, por favor. Diga: um dos segredos para uma vida de sucesso. Diga: um dos segredos para a felicidade na vida é darmos a devida atenção aos pequenos detalhes. Por quê? Porque os detalhes, às vezes, eles são traiçoeiros. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: às vezes os pequenos detalhes são traiçoeiros. Por quê? Porque eu digo que eles são traiçoeiros. O que é isso, pastor? Porque eles são tão pequenos, eles não são tão notórios, eles não estão em destaque, mas são importantes. Eles são tão importantes ao ponto de fazer você ser grande ou não, se destacar ou não, te trazer felicidade ou não, te trazer prosperidade, riqueza ou não. Fica comigo, não dorme. Casa você dorme depois do almoço. Eles são tão importantes que ele pode te destruir. Assim como uma pequena raposa destrói uma vinha. Então, quando Deus inspira Salomão para escrever isso, é isso que Deus está querendo nos ensinar nessa manhã.
Assim como uma pequena raposa tem o poder de destruir toda uma vinha, matar, ela não dá mais fruto, ela seca, se acaba. Os detalhes têm esse poder de destruir a tua vida, cara. Vamos lá. Para um aparelho eletrônico funcionar, um som de última geração, um videogame aí de caríssimo, Xbox One, PlayStation 4 Pro, né? Uma televisão aí 4K, tem 5K já, 4K de 8K, meu Deus, eu estou ultrapassado. Uma televisão de 8K, 60 polegadas, aquela coisa mesmo assim, cinema em casa. Para esses aparelhos eletrônicos funcionarem, cada fio, por menor que seja, por mais fino que seja, deve estar devidamente conectado. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se apenas um fio pequenino, finíssimo, estiver desconectado, vai afetar o funcionamento desse aparelho. Sim ou não? Sim ou não? Vai. Então, quando isso acontece, não importa o quão belo, o quão sofisticado, o quão tecnológico seja o seu aparelho, ele vai perder alguma função. Talvez até pare de funcionar, chegando até a ser inútil. Então entenda, os detalhes que mantêm a sua vida e a sua fé em atividade são como esses fios. O que mantém a sua fé ativa, o que mantém a sua vida ativa, são os detalhes que são como esses fios, pequenos, finíssimos, mas eles que vão te fazer funcionar. Cada um desses fiozinhos, muitas vezes, é uma oração que você deixou de fazer antes da refeição. Ah, pastor, bobagem. Mas o que eu já vi de gente chegando para mim assim: poxa, a gente comeu junto, todo mundo comeu a mesma comida, ninguém passou mal, só eu. Aí eu pergunto assim: você orou antes? Ih, pastor, não orei. Estou te dando exemplos simples do cotidiano, para te mostrar que são os detalhes, cara, que fazem toda a diferença. Compra no cartão de crédito, sem olhar para o planejamento financeiro. Aí quando vem a fatura do cartão, não dá para pagar. Aí você vai começar aquele negócio de pagar, como fala, o mínimo, aí juros sobre juros. Então o detalhe de não ter olhado para o planejamento financeiro, para o teu orçamento, te levou agora a ficar numa vida financeira apertadíssima, adiar projetos, adiar planos, adiar sonhos, por conta de um detalhe. Ou seja, são detalhes, e por você ou por alguém desprezar esses detalhes, muitos têm se prejudicado, muitos têm tido até uma vida infeliz. Diga assim: a partir de hoje eu vou dar a devida atenção aos detalhes, porque eles fazem toda a diferença. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, fala isso para ela. Escuta assim: eu preciso que você seja testemunha da minha fala. A partir de hoje eu vou dar a devida atenção aos detalhes, porque eles fazem toda a diferença. É isso que eu estou aprendendo nessa manhã na minha igreja. Quem está aprendendo nessa manhã?
Aplaude a Jesus, aplaude a palavra. Você sabia que os detalhes podem ser decisivos? Decisivos no que vai acontecer ou deixar de acontecer na tua vida. Tanto as bênçãos de Deus quanto as tragédias provocadas pelo diabo nascem a partir de um detalhe. Escuta. A Bíblia diz que Davi, um rapaz, foi deixar almoço para os seus irmãos que estavam na frente de batalha. Ao chegar lá, ele percebeu que um gigante por nome Golias estava debochando do povo de Deus. Então ele vê toda aquela cena e pergunta assim: quem enfrentar esse gigante vai ganhar alguma coisa do rei? E aí passam para ele quais seriam as premiações, as bênçãos que a pessoa que vencesse Golias ganharia. Agora tem um detalhe. Tem o quê? Davi fazia parte do exército? Não, Davi era pastor de ovelhas. Ele não precisava lutar contra Golias. Ele podia dizer assim: poxa pessoal, vamos lá, vamos enfrentar, e voltar para casa e continuar cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Mas quando ele olhou aquela cena, ele disse assim: poxa, eu já matei um urso, já matei um leão cuidando das ovelhas do papai, eu dou conta desse gigante, eu vou lá. Agora, ele tinha obrigação? Era um dever dele? Então, cara, entenda isso. Tanto as bênçãos de Deus como as tragédias provocadas pelo diabo nascem a partir de um detalhe. Davi disse: eu vou. E a partir dali de então, Davi ele é homenageado. As pessoas começam a dizer: ah, Saul matou 1000, mas Davi milhares. A história do cara muda por conta de um detalhe. Ele foi deixar um almoço, Lidu. Foi deixar um almoço para os irmãos e voltar para casa. Ele: não, peraí, eu volto já para casa, as ovelhas esperam. Vou só matar esse gigante? Ele não tinha obrigação nenhuma, cara. Sabe, você está no trabalho, aí aparece aquele problemão, mas não é do teu setor, não é da tua área. Não me compete. Detalhes. Jesus vai para um monte orar. Os apóstolos, os 12, pegam um barco e vão atravessar o rio. Vem uma tempestade, tragédia, detalhes. E vem significado com Jesus orando. Foram para um outro lugar que Jesus não estava. Detalhes. Fazendo coisas que Jesus não mandou fazer, indo para onde Jesus não mandou ir. Diga assim: tanto as bênçãos quanto as tragédias nascem a partir dos detalhes. Entenda, por favor, você que me assiste aqui, você que está no YouTube, entenda, nem sempre o que irá interferir na tua vida são as grandes coisas. Nem sempre, meus amores. Nem sempre será aquilo que você se entregou, deu o seu máximo. Mas muitas vezes, quer que eu disse?
muitas vezes, o que irá ser crucial na sua vida foram os detalhes que você deixou de lado. Os detalhes que você deixou de lado, que você não deu a devida importância. Então, a partir de hoje, esteja bastante atento, atenta aos detalhes. Seja excelente. O que seu pastor está te ensinando? Você lá atrás, seja o que, meu amor? Seja excelente em tudo que você vier a fazer. Seja excelente numa comida que você faz para o seu esposo. Seja excelente no seu trabalho. Não deixe passar despercebido. Por mais que você esteja fazendo 30 anos de casado, compra algo para a tua esposa, cara. Detalhes. Não levanta sem orar. Senta na cama, na rede, seja onde você dormir, agradece a Deus por mais um dia de vida. Pede a bênção dele para aquele dia. Detalhes. Como eu te falei, não come sem consagrar a comida, cara. Detalhes. Sempre esteja atento aos detalhes. Seja excelente no que faz, pois são os detalhes que são mais difíceis de serem vistos. Diga assim: são os detalhes que são muito mais difíceis de se ver. Anote. Somos nós que movemos o agir de Deus para a nossa vida, através da excelência de observar os pequenos detalhes. Está no telão a frase? Nota isso aí. É você que atrai o agir de Deus. Diga assim: pastor, fala, pastor, como é que eu posso atrair? Melhora, como é que eu posso atrair o agir de Deus para a minha vida? Como é que você pode? Através da excelência de observar os detalhes. Quem caminha comigo sabe que eu sou muito detalhista. E às vezes, por favor, não estou pensando em ninguém, tá? Joia? Às vezes, quem é medíocre fala assim: o pastor é exagerado. Mas só um parênteses, não estou saindo na mensagem, tá? Só fala mal de você quem está abaixo de você. Só fala mal de você quem não tem coragem de fazer o que você faz. Só fala mal de você quem é incompetente. Quem está acima de ti, cara, te elogia, te puxa e nunca vai te apontar, nunca vai falar mal de você. Então quem anda comigo sabe que eu sou meio cri-cri com os detalhes. E aí é natural, é o quê? Natural. A galera vai andando comigo e vai ficando assim também. Vai ficando assim. Um exemplo de hoje. Nós temos 3 cultos praticamente. Tadel, que é só para líderes em treinamento, lógico que quem quiser vir também. E aí temos esse culto das 10h30 e já o das 5h30. E hoje nós vamos ter pregadores diferentes. Eu estou pregando no Tadel, estou pregando nesse culto, e o apóstolo Alexandre vai pregar no último culto. Só que aí ninguém se comunicou com a equipe da filmagem. E aí o Cris chegou para mim ainda há pouco, falou assim: ô pai, perdão, culpa minha, eu não falei para os meninos trazerem as câmeras, todo equipamento para a gente filmar esse culto, e está no YouTube para a turma assistir a sua mensagem.
Poxa, cara, queria tanto, porque eu sabia do que eu ia falar, né? Mas tá de boa, descansa. Joga nos grupos aí, o meu PowerPoint já ajuda muito. Aí 5 minutos depois ele vai lá na minha sala e fala assim: paizão, só para avisar, os meninos trouxeram todo o equipamento. Por quê? Porque a regra qual é? Filmar o culto da tarde. Essa é a regra. Filmar o culto da tarde, o culto da manhã só são fotos. Só que aí eles trouxeram equipamento sem ninguém pedir. Sem ninguém pedir. Por quê? Porque estão ligados nos detalhes. Eles falaram assim para o Cris: não, vão ser mensagens diferentes, então vamos gravar todas. Então entenda isso, meus filhos. Se preocupe com os detalhes, esteja ligado com os detalhes. Somos nós que movemos o agir de Deus para a nossa vida quando nós somos excelentes deixa eu usar essa expressão, nessa arte de estarmos ligados nos detalhes. Vai exercitando isso, cara. Vai ficando conectado, vai ficando ligado. De observar os pequenos detalhes. A lista dos detalhes ela é enorme. Orar ao acordar, orar pelo café, orar pelo almoço, pela janta, etc. Dar bom dia para as pessoas. Quantas vezes, não vou nem lá no seu dia a dia, quantas vezes você passa desse corredor aqui, cruza com pessoas, seja no culto da manhã, nos cultos da manhã, seja no culto da tarde, e você não cumprimenta as pessoas, simplesmente você passa. Detalhes. Detalhes. Então vai ficando ligado, conectado. Sai daqui para dar bom dia para as pessoas, boa tarde para as pessoas. Aprenda a elogiar. O que eu disse? Aprenda a elogiar. Eu elogio todos os homens. Beijo, abraço, diga que está bonito, é bonitão. Aprenda a elogiar. Esteja ligado nos detalhes. Esteja ligado nos detalhes até da sua roupa. Até do quê? Não, melhor, até do quê? Se a roupa que você está vestindo é própria ou não para a ocasião. Posso? É só um tiquinho, aprofundar um pouquinho. Coisa boba, mas importante. Se a roupa que você está vestindo é sensual ou não, meninas. Mulheres casadas também. As irmãs estão ajeitando o decote. Mas está tranquilo, viu, irmã? Está de boa. Estou aqui de cima, estou vendo aqui, tá aprovado pelo teste do IMEP. IMEP. Instituto de Medida do Pastor. Então fica ligado nos detalhes. Sabe, detalhes tão pequenos de nós dois, que às vezes você está no WhatsApp conversando com alguém, e aí de repente você está falando mal de uma outra pessoa, cara. Detalhes. Você está numa roda de amigos, está tão agradável o papo, tão legal, e aí de repente começa a falar mal de alguém que nem na roda está. Detalhes. Por que, pastor? Você está falando disso por conta de 1 Coríntios 6,9. Olha aí, ó. Veja no telão. 1 Coríntios 6,9. Quem fala mal das pessoas cara, detalhes. Tem gente que pensa que quem perde a salvação, quem vai para o inferno é quem mata outro, quem estrupa outro, quem rouba. Não. Detalhes que a gente lê na Bíblia e passa despercebido. Sabe por quê? Porque matar alguém dá manchete.
é uma grande coisa. E aí a gente conecta na nossa alma que é isso que eu tenho que me afastar, é isso que eu não tenho que fazer. Mas de repente a gente está lá no WhatsApp tesourando alguém, cara. E tesourar alguém, falar mal de alguém, ó. Detalhes. A lista é longa. Diga assim: a partir de hoje eu terei cuidado e muita atenção com as pequenas coisas. Melhor, a partir de hoje eu terei cuidado e muita atenção com as pequenas coisas. Deixa eu te mostrar algumas coisas na Bíblia aqui. Na Bíblia nós temos alguns homens que pecaram em pequenas coisas, em consequência perderam grandes coisas. Ó, pecaram em pequenas coisas, em consequência perderam grandes coisas. Adão e Eva, um fruto. É ou não é uma pequena? Que bobagem, que bobagem. Uma roupa, pastor, o decote é uma fruta. Fez Adão e Eva perder o jardim, perder a eternidade, passaram a morrer. Ah, pastor, chegar antes do horário do trabalho, que bobagem. Eu lá vou dar minhas horas para patrão. Detalhes. Detalhes. Caim matou Abel por conta de uma inveja, porque Deus recebeu a oferta do Abel, a dele não. O que o irmão tinha a ver com isso, cara? Foi ele que deu porcaria para Deus. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Ah, morta fome. Tu já pensou, cara? A bênção da primogenitura, o cara troca por um prato de comida. Sansão destruiu todo o seu futuro por conta de um rabo de saia. Parece que não havia mulher para ele casar. Não precisa cortar não, o bicho seco, irmão. Não, pode deixar esse negócio aí que Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém, Deus está falando com alguém. Ele podia casar com algumas mulheres, teria a bênção de Deus. Perde todo o seu futuro, joga na lata do lixo, por conta de um rabo de saia, por conta de uma transa. Judas, os Iscariotes, traz Jesus, perde a salvação por conta de 30 moedas de prata. 30 moedas. Vende a sua salvação, perde a sua salvação por conta de 30 moedinhas. Jonas ele fica irado por causa de uma planta que secou. Irado. Moisés, meu Deus, a paciência em pessoa, sim ou não? Sim ou não? Mas perde a bênção de entrar na terra prometida, porque fica com raiva, fica irado e bate na rocha, fere a rocha. Uza tentou segurar a arca da aliança e morreu. Por quê? Porque para ele não era permitido. Ah, pastor, só tocar era. Ele não podia tocar, tocou, morreu. Detalhes.
Quando a gente analisa o povo de Israel, da saída do Egito até a terra prometida, a distância do Egito para Canaã era cerca de 430 quilômetros naquela época. Hoje não. Hoje é bem mais simples e rápido o acesso. A distância do Egito para Canaã era 430 quilômetros. Então, fazendo um cálculo para a época, para a forma em que eles estavam se locomovendo na época, estando com crianças, mulheres e animais, no máximo em 30 dias eles chegavam em Canaã. Quantos dias? Mas no máximo, sendo bem pessimista, 30 dias eles chegavam em Canaã, ou seja, um mêsinho. Todavia eles percorreram dentro do deserto e chegaram em Canaã depois de 40 anos. Nada que era para ser de um mês durou, não, melhor, uma caminhada que era para ser de um mês durou 40 anos, cara. Agora, isso aconteceu por quê? Porque eles fizeram algo muito grande, muito grave? Não, por conta de um detalhe. Veja Números 14, 29. Olha a Bíblia. Olha o detalhe. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim, o quê? Quem foi que morreu? Quem morreu? Não, peraí, irmão. Você está aqui? Tem alguém aqui? Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Vem para cá. De 20 anos para cima, ou seja, teve 21, morreu. Todo mundo que tinha de 21 para cima, o quê? Morreu, bateu as botas, foi para a terra dos pés junto. Quem foi que morreu? Quem murmurou contra Deus, quem reclamou, quem abriu a boca para reclamar. Pastor, uma besteira dessa. Eu estou pregando desde o início para você, que são os detalhes que fazem toda a diferença. Por que os caras passaram 40 anos numa jornada que era para ser de um mês? Por causa de um detalhe. Ei, não só passaram 40 anos, nem entraram na terra. Não usufruíram da promessa. Promessa que, detalhe, foi feita para eles. Quem tem promessa de Deus aqui? Sabe aquele jargão do inferno? Quem tem promessa de Deus não morre não? Morreram, e aí? E aí? Você vai ficar com o jargão de quem não conhece a Bíblia ou com a Bíblia? Quem tem promessa de Deus não morre não. Tem uma canção, né? Ai, Jesus, ajuda esses cantores, Jesus, que eles cantem músicas do céu e não cantem músicas para dar dinheiro. Corta não, pode deixar isso aí. Meus filhos, esse povo aqui, eles tiveram grandes vitórias, sim ou não? Sim ou não? Venceram grandes desafios, sim ou não? Venceram exércitos enormes, sim ou não? Venceram a fome, sim ou não? Lembra das codornas no deserto? Venceram a sede, sim ou não? Sim. A rocha que saiu água, que Moisés perde a chance, estavam com sede. Lembra de mar, águas amargas? Sede. Venceram a sede. O mar, cara, o mar foi aberto. Eles passaram a pé enxuto, nem lama tinha. Que doideira é essa, meu irmão? Olha só o povo, cara. Que galera top.
mas foram derrotados por um detalhe. Venceram exércitos, mas foram derrotados por um detalhe. Detalhe de quê? Deles mesmos. Não era de outro, deles mesmos. Foram derrotados por algo tão pequeno, que passava despercebido. É aqui que eu queria chegar. Tem gente me ouvindo aqui e assistindo aí que tem vivido uma vida de infelicidade, de derrota, por coisas tão pequenas que você não tem nem visto, tem passado despercebido. Mas hoje Deus está te trazendo revelação, entendimento. Porque o casamento não está dando certo, porque os negócios não estão dando certo, porque não consegue emprego, porque não é feliz, porque a célula não cresce, porque não tem sucesso na vida, porque o filho não vem para a igreja. Meus filhos, eu quero concluir dizendo que Deus quer te conduzir a um nível de excelência, para que você possa enxergar os detalhes. Excelência nos negócios, nos estudos, no trabalho, no casamento, na educação dos filhos, nas atitudes com os pais, no que você faz para o Senhor na sua obra. Agora, Deus conduz as pessoas a esse nível de excelência quando nós temos um desejo ardente no coração de nos preocuparmos com os detalhes. Escute, Deus tem promessas sim para a sua vida. Quer que eu disse? Deus tem sim, cara. Deus tem planos para a sua vida sim. A Bíblia diz que antes de você nascer, escreveu um livro com a tua história. Antes de você nascer. Eu já preguei uma série sobre isso aqui. Ele escreveu um livro com a tua história, cara. Agora, tem um detalhe. Tem o quê? Tem muita gente me escutando aqui, me ouvindo aí, me assistindo aí, que as promessas não aconteceram ainda por causa de detalhes. Promessas não se cumpriram ainda, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Deus. Sabe aquela onda de que as pessoas dizem assim: ai não, porque Deus primeiro está me preparando. Eu creio que existem momentos assim, eu sei que existem momentos assim, mas tem gente que está 40 anos no deserto por conta de um detalhe. Era para ter chegado na promessa em um mês, mas está 40 anos. Aí fica se autobulando. O que é que eu disse? Autobulando. Não tem ninguém fazendo um bullying com ele, não. É ele mesmo que faz bullying consigo mesmo. Ai não, é porque Deus está preparando. Ai não, porque Deus está me fortalecendo. É porque Deus está me moldando. E esse moldar e fortalecer que não acaba, cara. Te liga nos detalhes. Por isso que ainda não aconteceu a promessa. Para de se auto-enganar. Reconhece que existe um detalhe que você precisa mudar, deixar, aperfeiçoar, melhorar. Sabe, essa palavra é para mim também, cara. Para mim. Tem muita coisa na minha vida que eu tenho que melhorar. Quantos estão recebendo essa palavra? Sabe, Abraão ainda não tinha tido Isaac. Vou encerrar aqui. Abraão ainda não tinha tido Isaac. Aí lá em Gênesis 17, anota a referência, em Gênesis 17, Deus chega para Abraão e fala com ele. Aí Deus diz assim: Abraão, cara, seja perfeito e anda na minha presença. Não, peraí, como assim? Se o Leandro chega para mim e diz assim: pastor, aperfeiçoa o negócio aí, significa que existem áreas da minha vida que não estão perfeitas.
perfeitas, que existem detalhes que precisam ser melhorados. Só que Deus não para aí, bicho. Deus chega e fala assim: para Abraão ser perfeito e anda na minha presença. Peraí, irmão. Se Deus chegasse para você e dissesse assim: ô Rafael, ô Isaías, ô Alex, anda na minha presença. O que Deus está dizendo com isso, Alex? Alex, anda na minha presença, cara. O que Deus está dizendo com isso? Você sabe, Isaías? Se Deus chegasse para você assim: ô Isaías, anda na minha presença. Opa, é porque eu não estou andando na presença. Simples. Precisa de hermenêutica para entender isso? Exegese? Não. Simples. Agora, por quê? Qual cargas d'água Deus chega para Abraão e diz: filho, ser perfeito e anda na minha presença? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Porque algumas vezes Abraão, em alguns lugares, ele disse que a sua esposa Sara não era esposa dele, era irmã. Agora, por que Abraão fez isso? Porque se alguns reis soubessem que Sara era esposa, corria o risco deles matarem Abraão para ficar com Sara, porque a Bíblia diz que ela era belíssima. A Bíblia diz que uma mulher é bonita, irmão, então pode botar aí bonita na mulher. A mulher do Abraão, irmão, só não era mais bonita que a pastora. Cá entre nós, é uma gata minha esposa, né? Linda. Então Abraão, ele faz isso com medo de que pessoas matassem ele para ficar com a esposa, com Sara. Mas aí você que conhece a história pode pensar e até querer argumentar e dizer: não, pastor, Abraão não está fazendo nada demais. Afinal, Sara era meia irmã de Abraão. Sim, concordo com você. Sara era meia irmã de Abraão. Só que tem um detalhe. Ela era meia irmã. Ela não era irmã. Ela era o quê? Meia irmã. Ela não era irmã. E quando ela se casa com Abraão, ela já deixa de ser meia irmã e passa a ser o quê? Aí você vai e fala assim: pastor, só por conta de um detalhe desse? Por conta de um detalhe desse, Abraão atrasou a promessa e só teve o filho, só teve Isaac quando ele consertou isso. Quando ele consertou o detalhe. Por isso que Deus chega em Gênesis 17 e diz: cara, é o seguinte, eu tô doido para te dar teu filho, faz tempo que eu quero te dar teu filho, mas por favor, para de dizer que a tua mulher é tua irmã, ela é tua mulher. Ajeita esse detalhe, quando tu ajustar o detalhe, tu vai usufruir da promessa. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Pois eu não vou encerrar com nenhuma emoção. Vou encerrar dizendo isso para você. Quando você ajeitar esse detalhe, você vai começar a usufruir da promessa. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos cantar.